Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Você acompanha agora o Momento Safra de Verão 2022-23. RIC Rural, no momento da safra de verão 2022-2023. Momento Safra de Verão 2022-23, novamente aqui na Embrapa Soja de Londrina, tratando de mais um assunto. Agora, no final do ciclo dessa safra de soja, nós vamos falar sobre plantas de cobertura. O produtor já retirou a sua soja, outros ainda vão retirar, mas está na hora de pensar em que planta colocar com milho ou mais alguma outra planta para tratar bem do seu perfil do solo e manter aí uma produtividade dentro do que a técnica ideal exige. Eu estou aqui com o Alvadir Balbinotti, pesquisador da Embrapa Soja. Ele é especialista em manejo do solo e na cultura da soja. Balbinotti, qual seria essa contribuição então de plantas de cobertura no sistema de produção? As plantas de cobertura têm uma contribuição muito significativa para os sistemas de produção de grãos que predominam, no Brasil na agricultura. Nós podemos dividir em dois grandes pilares de contribuições. O primeiro diz respeito à melhoria da qualidade integral do solo, dos atributos físicos, químicos e biológicos. E, logicamente, isso se reflete na conservação do solo, uma vez que o processo erosivo sempre é uma preocupação dos agricultores. Então, as plantas de cobertura, em geral, têm uma ótima capacidade de produção de raízes e também de biomassa de parte aérea. Essa produção de raízes e parte aérea ajuda muito, primeiro, na questão da qualidade física do solo, na agregação do solo, possibilitando adequada infiltração de água e adequada entrada de oxigênio no solo. Então, mantém um solo vivo fisicamente. Além disso, essa grande produção de biomassa aérea e também de raízes possibilita a incorporação de carbono dentro do solo. E carbono é o alimento da fauna, da microbiologia do solo. Então, sem carbono não existe vida no solo. E as plantas de cobertura, então, permitem esse grande aporte de carbono. Inclusive, tirando o carbono que está da atmosfera e colocando no solo, o que é muito bom também para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Uma outra contribuição muito importante das plantas de cobertura, se nós pensarmos nesse pilar de qualidade de solo, é toda essa questão de ciclagem de nutrientes, Ou seja, colocando nutrientes que estão na superfície para profundidades maiores e também trazendo nutrientes que estão em profundidades que em geral a soja, o milho e o trigo não conseguem acessar, trazendo para cima e fazendo essa ciclagem. Então isso é muito importante, porque uma vez que quanto mais a gente utilizar o mesmo fósforo, o mesmo potássio, o mesmo nitrogênio para a produção de biomassa, para a produção de grãos, mais eficiente é o sistema em termos de utilização dos nutrientes. E a gente sabe que adubos sempre é um item de custos de produção muito significativo para os produtores. Além desse pilar de qualidade e conservação do solo, que é muito importante, as plantas de cobertura em geral, quando rotacionada com as culturas comerciais, também podem favorecer o bom controle fitossanitário, ou seja, quebrando o ciclo de algumas pragas, de algumas doenças, reduzindo o banco de semente de algumas plantas daninhas, o que também é muito importante para a sustentação dos modelos de produção ao longo do tempo, não só no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo. Nós estamos vendo a braquiária aqui atrás de você, nesse campo aqui experimental da Embrapa, aqui em Londrina, e a braquiária é uma importante cobertura para o solo, Por quê? Sem dúvida, a braquiária é uma das plantas de cobertura que também serve como fonte de forragem para os animais, em sistemas integrados, por exemplo, e é um exemplo de uma planta de cobertura que pode ser ajustada dentro dos sistemas de produção, contribuindo sim para toda essa melhoria da qualidade do solo e toda essa melhoria do sistema fitossanitário de manejo. Se a gente pensar em qualidade do solo, veja, se eu tenho uma braquiária com esse padrão, obviamente eu não vou ter praticamente erosão em chuvas torrenciais com uma cobertura dessa. E o grande destaque da braquiária não é o que a gente enxerga do solo para cima, é o que a gente tem embaixo do solo. Um sistema radicular muito agressivo, muito vigoroso, e nós podemos até observar aqui
né, nessa pequena trincheira, como é o sistema radicular da braquiária. Então ela tem um crescimento muito denso de raízes e essa braquiária seguramente ela está com raiz aí até 2, 3 metros de profundidade. Então essas raízes dessa cultura de cobertura propicia primeiro uma adequada agregação do solo. O solo ele tem que formar grânulos de 1 a 4 centímetros, que é onde vai estar retido água, onde os micro-organismos vão atuar, até mesmo depois dessas raízes se decomporem como fonte de energia para os micro-organismos ou até mesmo para minhocas, corós, que são elementos biológicos importantes para a qualidade do solo. Um outro ponto muito importante é, quando o produtor realiza a dessecação de uma cultura de cobertura como essa, essas raízes elas vão se decompor, elas vão apodrecer. E nesse apodrecimento vai criar aquilo que nós chamamos de bioporos contínuos, né? Que são como se fossem canículos, né? Para facilitar a infiltração de água, a entrada de oxigênio e até mesmo acelerar esse perfil de descida do efeito do calcário, que muitas vezes o produtor aplica em superfície no sistema plantio direto. Então isso são alguns exemplos, né, da contribuição das raízes de plantas de cobertura sobre o solo. Nós temos experimentos aqui na Embrapa Soja que mostram que a contribuição das raízes de uma cultura de cobertura de braquiária para a produtividade da soja é até mais significativo do que o benefício da parte aérea, da palhada, que também é super importante, mas as raízes têm um efeito muito grande aí sobre a qualidade física, química e biológica do solo em sistema plantio direto. E agora em larga escala, qual é a orientação para aquele produtor que tem uma grande área? Esse é um ponto bastante importante. Como nós podemos fazer uso desse rol de culturas de cobertura nos sistemas de produção dos produtores. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o sistema de produção mais importante do Paraná, que é o soja, milho, segunda safra, como é que a gente pode encaixar as plantas de cobertura nesse modelo de produção? O primeiro ponto seria o milho, segunda safra, consorciado com as braquiárias. Então, eu estou inserindo uma cultura de cobertura no sistema de produção para se ter esse benefício, nesse caso, mais em termos de qualidade e conservação do solo e também redução de plantas daninhas como buva, capim amargoso, não abrindo mão de se ter a soja e o milho, o que é bem interessante, né? Porque o produtor também ele precisa ter rentabilidade no sistema de produção. Então, eu preciso compatibilizar a rentabilidade no curto prazo com as melhorias das plantas de cobertura. Um outro exemplo, considerando esse modelo de soja, milho, segunda safra, a cada 4 anos o produtor utiliza 3 anos com milho segunda safra e 1 ano ele deixa de utilizar o milho segunda safra e entra como uma cultura de cobertura como uma braquiária rusesiensis de inverno, para melhorar essa qualidade do solo. Então isso também é bastante importante e pode ser feito inclusive naquelas áreas que o produtor vai ter que plantar o milho segunda safra muito tarde. Aí ele deixa de plantar esse milho segunda safra e entra com uma cobertura. Então veja, ele não abre mão da soja na primavera-verão e a cada 4 anos ele tem 3 anos de milho segunda safra e apenas uma entre safra da soja com a braquiária. Agora, se a gente pensar na região mais fria, em que o modelo de produção mais preponderante é soja na primavera-verão e trigo no inverno, geralmente nós temos uma janela entre a colheita da soja, feita ali em fevereiro, início de março, até o plantio do trigo, por vezes lá em maio, até junho, né? Nas regiões mais frias. Então isso cria uma janela. E se a gente deixar sem cultivar essa janela, o solo fica exposto à erosão, emergência de plantas daninhas, não temos aí crescimento de raízes, não temos produção de parte aérea, palhada, etc. Aí é uma oportunidade boa nessa janela da gente colocar culturas de cobertura de crescimento rápido. E aí as duas alternativas que hoje nós temos mais interessantes, sem sombra de dúvida, é o nabo forrageiro e o milheto. Então são culturas aí de outono, vamos dizer assim, com rápido crescimento, que vão preceder o trigo. Claro, manejando bem essa palhada para ter uma implantação adequada do trigo. Então esse é um outro exemplo que pode ser usado em larga escala e já vem sendo usado, né? Que é bastante importante nesse uso de coberturas. E aí, se nós formos pensar agora na região noroeste, por exemplo, do Paraná, né, que é um clima quente, solo arenoso,
Aí nós podemos fazer o uso das plantas de cobertura, que também são ótimas forrageiras, como os pânicos, as braquiárias, e sistemas de integração lavoura-pecuária. Então os animais vão pastejar essa biomassa, com todos os benefícios que isso pode trazer para o sistema, associando isso, por exemplo, com a cultura da soja. Então esse é um outro exemplo bastante importante de sistemas de integração lavoura-pecuária. E também nas regiões frias, nós podemos também ter integração lavoura-pecuária, sobretudo tendo culturas de verão, primavera e verão, como soja, milho, feijão, e no outono e inverno temos forrageiras ótimas, como a azevém, a aveia branca, a aveia preta, que são ótimas plantas de cobertura, e forrageiras também. RIC Rural, no momento da safra de verão 2022-2023.